Minha madrasta e meu pai me expulsaram de casa para dar meu quarto para o filho de ouro dela, mas eles não sabiam que iam se arrepender. Tudo começou quando meu pai apareceu em casa com um sorriso estranho e disse que queria me apresentar alguém especial. Eu não esperava muita coisa, ele estava viúvo há anos, e a solidão o deixava carente. Mas quando aquela mulher entrou pela porta, algo dentro de mim simplesmente travou. Havia algo no olhar dela, uma mistura de frieza e cálculo, como quem avalia o que pode tirar de um lugar. Ela se chamava Silvia, e ao lado dela estava o filho, um garoto de uns 17 anos chamado Murilo. Meu pai parecia radiante. Disse que eles iriam passar uns tempos conosco até acharem um lugar. Eu apenas assenti, tentando não demonstrar o incômodo. Nos primeiros dias, tudo foi civilizado. Ela falava manso, elogiava minha educação, dizia que era bom ver um jovem tão responsável. Mas havia algo forçado demais naquele sorriso. O filho dela, por outro lado, era insuportável. Passava o dia jogando, gritava no microfone, sujava tudo e não movia um dedo para ajudar. E o pior, meu pai parecia cego. Cada vez mais, Silvia se aproximava dele, fazia jantares elaborados, se comportava como dona da casa. Eu tentava não criar conflito, mas sabia que aquilo ia dar errado. Em poucas semanas, a dinâmica da casa mudou completamente. As coisas que antes eu e meu pai decidíamos juntos agora passavam por ela. As refeições mudaram, os horários mudaram, até a forma como ele falava comigo parecia filtrada. Comecei a perceber que ela o elogiava o tempo todo, e me diminuía nas entrelinhas. Você devia ser mais grato ao seu pai, ela dizia, com aquele tom doce e venenoso. E Murilo, o filho dela, começou a agir como se a casa fosse dele. Usava minhas coisas sem pedir, tomou meu lugar no sofá, e até colocou o som alto de madrugada. Reclamei uma vez, e ela apareceu na porta do meu quarto, com um olhar calmo demais, aqui agora vivemos em família, querido. É bom se acostumar. Eu sabia que estava sendo empurrado para fora. Aos poucos, meu pai começou a me tratar como um hóspede incômodo. As conversas diminuíram, os almoços ficaram tensos, e qualquer tentativa de apontar o óbvio, que eles estavam se aproveitando, era vista como ciúme. Até que um dia, tudo explodiu. Cheguei do trabalho e encontrei minhas roupas empilhadas em caixas. Pensei que fosse algum tipo de limpeza, mas então ouvi a voz dela, calma, fria, e decidimos que é melhor você passar um tempo fora. Murilo precisa de espaço para estudar, e o quarto maior vai ser mais útil para ele. Eu congelei. Olhei para o meu pai, esperando qualquer sinal de reação, mas ele desviou o olhar. É temporário, ele murmurou. Você pode ficar no sofá por enquanto. Aquele momento me destruiu. Eu, que trabalhava, pagava contas, ajudava com a casa, estava sendo jogado de lado por um garoto mimado e uma mulher que conhecíamos havia 2 meses. Passei aquela noite acordado no sofá, ouvindo risadas vindas do meu antigo quarto. Era como se eu tivesse sido apagado da minha própria vida. No dia seguinte, antes de sair, deixei um envelope na mesa, com todos os comprovantes de transferência bancária, as contas de luz, água, mercado, tudo que eu vinha pagando sozinho. Naquela época, meu pai estava desempregado, e eu cobria praticamente tudo. Eles achavam que eu não ia reagir. Estavam errados. Nos dias seguintes, mudei para a casa de um amigo. Era pequeno, mas me tratavam bem. E, pela primeira vez em meses, eu respirava. Comecei a guardar dinheiro e, em silêncio, deixei de mandar qualquer ajuda para casa. A reação foi rápida. Em uma semana, meu pai me ligou, pedindo um adiantamento para pagar o gás. Disse que as coisas estavam apertadas e que a Silvia não sabia lidar com contas. Respirei fundo e respondi apenas: agora vocês têm o Murilo. Ele pode ajudar. E desliguei. Dias depois, ela me mandou uma mensagem. Curta, seca, em você é ingrato. Tudo que seu pai fez por você e é assim que retribui? Eu não respondi. Sabia que quanto mais eu me explicasse, mais eles tentariam me culpar. E enquanto eles se afundavam em dívidas, eu comecei a crescer. Trabalhei dobrado, fiz cursos, juntei cada centavo. Demorou, mas consegui abrir minha própria empresa de manutenção e reformas. Irônico, né? Consegui me reconstruir reformando a vida dos outros. O tempo passou. 2 anos, para ser exato. Nunca mais falei com eles. Até que um dia, recebi uma mensagem inesperada: oi, filho. Precisamos conversar. É urgente.
Era a do meu pai. Ignorei na hora, mas a curiosidade ficou martelando. Alguns dias depois, ele apareceu no meu trabalho. Estava abatido, mais velho, o olhar pesado. Contou que Sylvia havia ido embora, levando tudo, o dinheiro, o carro, até documentos dele. Murilo tinha sumido também. Ele estava quebrado, sozinho e arrependido. Eu ouvi em silêncio. Parte de mim sentia pena. Mas outra parte lembrava de cada noite no sofá, de cada humilhação, de cada palavra engolida. Quando ele terminou, disse: eu só queria te pedir ajuda. Não tenho mais ninguém. Respirei fundo. Pai, eu te ajudei a vida inteira. Agora é você quem vai ter que aprender a se levantar. Ele chorou. Eu também. Mas, no fundo, senti algo que há muito tempo não sentia, em paz. Depois daquele dia, meu pai tentou manter contato, mas eu não atendia mais. Precisava de distância. As feridas ainda estavam abertas, e qualquer palavra dele soava como um lembrete da traição. Com o tempo, ele parou de insistir. A vida seguiu. Eu mergulhei no trabalho, e a empresa cresceu mais do que eu esperava. Passei a ser chamado para reformas grandes, contratei equipe, aluguei escritório. No fundo, eu queria provar para mim mesmo que eu não precisava de ninguém para vencer. Mas o destino é irônico. Meses depois, um dos orçamentos que chegaram para análise tinha o nome Sylvia Rocha. Eu congelei. Ela queria reformar uma casa num bairro de classe média, usando o mesmo sobrenome de antes. O projeto era grande e bem pago. Pensei em recusar, mas algo dentro de mim me disse para aceitar. Não por vingança, e ainda, mas por curiosidade. Queria ver o que tinha acontecido com ela depois de tudo. No dia da visita técnica, cheguei cedo. Quando ela abriu a porta, o tempo pareceu parar. Sylvia estava irreconhecível. O olhar ainda era frio, mas agora havia algo quebrado ali. As roupas caras deram lugar a um vestido simples, o cabelo desbotado. Fingiu surpresa ao me ver, mas tentou disfarçar. Não sabia que era sua empresa, disse, forçando um sorriso. Que coincidência, não é? Coincidência. Essa palavra me queimou por dentro. Passei a olhar pela casa, alugada, simples, e com sinais de descuido. Enquanto eu anotava medidas, ela tentava conversar, jogando frases como: soube que você está indo bem e seu pai me falou tanto de você. A cada palavra, eu sentia o gosto amargo da hipocrisia. Quando terminei, ela perguntou: e então, acha que dá para melhorar o lugar? Eu olhei direto nos olhos dela e respondi: em tudo se conserta, Sylvia. Mas primeiro é preciso tirar o que apodreceu por dentro. Ela ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu percebi que ela entendeu exatamente o que eu quis dizer. No carro, a lembrança daqueles dias voltou com força. As humilhações, as caixas no chão, o olhar vazio do meu pai. Mas agora, pela primeira vez, eu não sentia raiva, sentia controle. Decidi que faria o trabalho, mas do meu jeito. Nenhum desconto, nenhum favor. Apenas profissionalismo. Se ela queria minha ajuda, pagaria caro por isso. Durante as semanas da obra, Sylvia tentava puxar assunto. Contava histórias sobre como o relacionamento não deu certo, como Murilo se envolveu com gente errada. Falava como se fosse vítima do destino, não a arquiteta da própria ruína. Eu respondia apenas o necessário. Meus funcionários percebiam o clima, mas nunca questionei. No fundo, eu sabia que a verdadeira reforma acontecendo ali não era na casa dela, era em mim. No último dia, ela me chamou para conversar. Disse que estava arrependida, que as coisas saíram do controle. Pediu desculpas. E, por um instante, pensei em aceitar. Mas então ela disse: seu pai também teve culpa, sabe? Ele me prometeu estabilidade e falhou. Aí percebi, ela não mudou. Só trocou de máscara. Alguns meses depois, recebi uma ligação do hospital. Era sobre o meu pai. Ele havia sofrido um mal súbito. Quando cheguei lá, vi um homem completamente diferente daquele que me expulsou de casa. Fraco, pálido, cansado. Ele segurou minha mão com força e chorou. Filho, e eu errei. Ela me usou. Eu vi tarde demais. Naquele quarto, a raiva se dissolveu. Eu percebi que guardar rancor não traria nada de volta. Fiquei com ele por horas, ouvindo histórias que ele nunca tinha contado. Soube que Sylvia o pressionava,
ameaçava ir embora, o fazia se sentir culpado. Ele acreditou que a expulsão era pro bem de todos. No fundo, ele era só um homem perdido tentando manter algo que já estava podre. Antes de sair, ele disse: "Você foi o único que ficou de pé. Tenho orgulho de você." Eu saí do hospital sentindo algo que não sentia há muito tempo, perdão. Os meses seguintes foram um novo começo. Levei meu pai para morar comigo, num apartamento pequeno, mas cheio de paz. Ele ajudava como podia, fazia café, contava histórias do passado. Era estranho, quase como se estivéssemos tentando recuperar o tempo roubado. Um dia, ele me perguntou se eu já tinha perdoado Sylvia. Respondi que sim, mas só em parte. O perdão não era para ela, era para mim. Mas o destino ainda tinha um último capítulo reservado. Numa tarde qualquer, recebi uma ligação anônima. A voz do outro lado era familiar e rouca, cansada, mas inconfundível. "Eu só queria dizer que você venceu", disse Sylvia. "E que eu perdi tudo." Antes que eu respondesse, a ligação caiu. Tentei retornar, mas o número já não existia. Dias depois, vi uma notícia no jornal em uma mulher encontrada morta em um apartamento no bairro onde eu havia feito a reforma. Nenhum parente identificado. Nenhum vestígio do filho. Só silêncio. Olhei pela janela, o vento frio entrando, e sussurrei para mim mesmo: "Em tudo se conserta, mas nem tudo se salva." Depois da notícia da morte de Sylvia, um silêncio estranho pairou sobre minha casa. Meu pai não comentou nada, mas eu percebia nos olhos dele que a culpa ainda o perseguia. Às vezes, ele acordava de madrugada e ficava sentado na sala, olhando pro vazio. "Se eu tivesse ouvido você antes", eu murmurava. Eu nunca o corrigia. Já não fazia sentido alimentar o passado. O que aconteceu com ela era um fim previsível. Quem vive enganando os outros uma hora se perde nas próprias mentiras. Mas havia algo que me incomodava. O corpo de Sylvia foi encontrado sem documentos, mas a perícia encontrou um celular. Dentro dele, havia mensagens, fotos e registros, e um nome aparecia várias vezes: Murilo. O filho que tinha sumido. Ninguém sabia onde ele estava. A polícia tentou localizá-lo, mas o número dele estava fora de serviço. Era como se tivesse desaparecido do mapa. Naquela noite, sonhei com os dois. Estavam na minha antiga casa, rindo, cercados de caixas, as mesmas que um dia empilharam com minhas coisas. Só que, dessa vez, quem estava de fora era meu pai. E eu observava tudo pela janela, incapaz de entrar. Acordei suando frio. O sonho parecia mais um presságio do que uma lembrança. Tentei ignorar e voltei ao trabalho, mas as coisas começaram a ficar estranhas. Um dia, ao chegar no escritório, encontrei um envelope na porta. Sem remetente. Dentro, havia uma foto antiga em eu, meu pai, Sylvia e Murilo, tirada pouco tempo depois que eles se mudaram para nossa casa. No verso, uma frase escrita à caneta: "E nem tudo que apodrece morre." Meu estômago gelou. A letra era familiar, mas não o suficiente para eu ter certeza. Mostrei a foto para o meu pai, que ficou pálido. "Foi ele?" perguntei. Ele apenas balançou a cabeça, sem responder. Nos dias seguintes, comecei a sentir que estava sendo observado. Um carro estacionava perto do prédio e sempre o via por ali. Luzes piscavam do outro lado da rua. Pode ter sido paranoia, mas algo estava errado. Então, numa noite, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. O silêncio durou alguns segundos até uma voz jovem, quase sussurrada, dizer: "Ela mereceu. Mas você também devia ter pago." Murilo. Por um instante, achei que fosse algum tipo de trote. Mas ele começou a citar coisas que só alguém da família saberia: a marca do relógio do meu pai, o apelido que minha mãe me chamava quando era pequeno. Meu sangue gelou. "O que você quer?" perguntei, tentando manter a calma. Ele riu. "Você tirou tudo de mim. Agora é minha vez." Desliguei na hora e fui direto para a polícia. Registrei a ocorrência, mostrei a mensagem e contei o que sabia sobre ele. Mas, como sempre, sem provas concretas, nada podia ser feito. Aconselharam-me a ficar atento. Voltei para casa com o coração acelerado. Tranquei todas as portas, revisei câmeras de segurança, e comecei a dormir com o celular do lado. Durante as semanas seguintes, nada aconteceu.
Mas a tensão me consumia. Até que, numa manhã, meu pai foi até a varanda e encontrou um envelope colado no portão. Dentro, uma chave de carro e uma nota, para você entender como é perder o que ama. Corremos para a garagem. Meu carro, o mesmo que eu havia comprado com tanto esforço, estava completamente destruído. Vidros quebrados, pneus rasgados, pintura arranhada. No chão, spray vermelho com uma única palavra: ladrão. Meu pai ficou em choque. Ele finalmente entendeu o quanto aquilo tinha saído do controle. Eu vou resolver isso, disse, tentando soar firme. Mas eu sabia que ele estava com medo. Ligamos para a polícia, registramos mais um boletim. Foi então que um dos investigadores revelou algo que eu não esperava, e Murilo estava sendo procurado havia meses, acusado de envolvimento em golpes online e falsificações. Ele usava o nome da mãe para abrir contas e roubar dados. Ouvir aquilo me trouxe uma mistura de raiva e alívio. Raiva por ver que ele seguiu o mesmo caminho dela. Alívio por saber que eu não estava louco. Só que, naquela noite, meu pai desapareceu. O celular ficou na mesa, o casaco na cadeira. Nenhum bilhete, nenhum sinal. A polícia começou uma busca, mas parecia que ele simplesmente evaporou. 3 dias depois, recebi uma mensagem anônima: ele está comigo. Vem sozinho se quiser vê-lo de novo. E um endereço, no fim da cidade. Eu sabia que era uma armadilha, mas também sabia que não podia ignorar. Quando cheguei ao local, um galpão abandonado, o vento frio cortava a pele. A porta estava entreaberta. Entrei devagar, a lanterna tremendo na mão. Lá dentro, o eco dos meus passos parecia gritar. Então ouvi a voz. Demorou para vir, não é? Murilo apareceu, magro, pálido, os olhos fundos, o rosto distorcido pelo ódio. Ao lado dele, meu pai, amarrado numa cadeira. Toda a vida dela foi destruída por sua culpa, gritou. Ela te odiava, e ainda assim você venceu. Isso é justo? Ela destruiu tudo sozinha, Murilo, respondi. Eu só tentei sobreviver. Ele riu, um riso doentio. Sobreviver? Você roubou o que era nosso. O amor, o dinheiro, a atenção. Sempre foi o filho perfeito, não é? Pois hoje eu acabo com isso. Deu um passo à frente, com algo brilhando na mão e uma faca. Meu coração disparou. E antes que ele pudesse reagir, uma sirene ecoou do lado de fora. Polícia. Murilo olhou para mim com ódio, depois para o meu pai, e correu pela lateral do galpão. Disparei atrás dele, mas quando saí, só encontrei escuridão e o som distante de passos se perdendo na noite. O tempo passou, e com ele, a ferida começou a cicatrizar. Eu já não acordava com raiva, nem dormia remoendo lembranças do dia em que fui expulso. Trabalhava duro, e cada conquista era uma lembrança de que eu não dependia de ninguém. Meu pequeno negócio começou a crescer. Um cliente indicava outro, e logo eu estava atendendo empresas, prédios inteiros. Era como se a vida estivesse me recompensando em silêncio. Às vezes, quando passava em frente à antiga casa, via as janelas escuras, o jardim abandonado, e o portão enferrujado. Aquilo era o retrato do que eles fizeram comigo, destruíram um lar, e ficaram com os escombros. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era meu pai. A voz dele estava trêmula, como se carregasse um peso. Filho, eu preciso conversar com você. Disse, hesitante. Marquei de encontrá-lo em um café perto do centro. Quando cheguei, levei alguns segundos para reconhecê-lo. Ele estava mais velho, abatido, com olheiras profundas e mãos trêmulas. Contou que Patrícia o deixou. Levou o carro, parte das economias, e até alguns móveis da casa. O filho dela, Gabriel, fugiu depois de uma briga feia. Disse que o acusou de ser um fracassado. Meu pai estava sozinho, quebrado e arrependido. Eu me deixei cegar, ele disse, com lágrimas escorrendo. Você sempre foi o mais responsável, o mais leal, e eu te tratei como um estranho. Por um instante, eu quis gritar. Quis dizer tudo o que engoli durante meses, a humilhação, a solidão, o abandono. Mas olhando para ele, percebi que o que eu mais queria já tinha acontecido, a verdade veio à tona. Patrícia mostrou quem realmente era, e ele viu com os próprios olhos. Então, ao invés de ódio, senti algo diferente, compaixão. Pai, eu te perdoo. Falei com a voz calma.
Mas eu não posso voltar para aquilo. Eu construí uma vida do zero, e ela me ensinou muito. Ele chorou, talvez mais aliviado do que triste. Ficamos em silêncio por longos minutos. Foi um silêncio diferente daquele dia em que ele me expulsou, e dessa vez, havia paz nele. Nos meses seguintes, passei a visitá-lo de vez em quando. Não para reviver o passado, mas para garantir que ele estava bem. Reformei parte da casa, não por obrigação, mas porque, de certa forma, ela ainda fazia parte de mim. Enquanto pintava as paredes, percebi que aquele lugar não era mais o mesmo. Os fantasmas que me perseguiam ali pareciam ter ido embora junto com Patrícia. Meu pai começou a melhorar, e o peso entre nós começou a desaparecer. Certa tarde, ele me entregou um envelope com todos os comprovantes antigos das transferências que eu havia feito. Dentro, havia também uma pequena carta, escrita à mão. Eu nunca soube o quanto você sustentou esta casa. Agora vejo que o verdadeiro homem aqui sempre foi você. Me desculpe por não ter te visto antes. Eu guardei a carta, não como lembrança de dor, mas como símbolo de superação. Hoje, anos depois, tenho minha própria casa, minha empresa consolidada e uma paz que nenhum dinheiro compra. Às vezes, ainda penso em como tudo começou, a traição, o despejo, o silêncio. Mas percebo que, sem aquilo, eu nunca teria aprendido o valor de me levantar sozinho. Meu pai e eu voltamos a nos falar com frequência. Não somos como antes, mas a respeito, e isso basta. A Patrícia? Sumiu. O último rumor que ouvi é que tentou repetir a mesma história com outro homem e foi descoberta. Eu, por outro lado, continuo vivendo, em paz, com a consciência leve. Porque no fim, a vingança verdadeira não é destruir o outro. É se reconstruir tão bem que a dor deles passa a ser ver você feliz. Se você gostou da história, clique em gostei e se inscreva no canal, também ative o sino para receber mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.